São 9h03. E olha, a gente começa as notícias falando do Supremo, porque eles estão se preparando para interrogar os principais réus por tentativa de golpe de Estado, incluindo Jair Bolsonaro, que vai sentar ao lado do delator Mauro Cid e do general Augusto Heleno. O formato do julgamento vai ser semelhante ao de um tribunal do júri, com o ministro Alexandre de Moraes presidindo todas as audiências. Os réus vão responder perguntas fundamentais sobre a alegada conspiração para romper a ordem constitucional após as eleições de 2022. O Cid vai falar primeiro e o Bolsonaro deve ser ouvido entre terça e quarta-feira da semana que vem. A segurança foi reforçada e os interrogatórios podem revelar novos desdobramentos aí de toda essa investigação. Ou seja, o que eu estou trazendo para vocês aqui? Preparem-se, porque na semana que vem a gente vai ter muitas informações vindas de Brasília através desse julgamento, né? E olha, um outro julgamento que também está rolando e está dando muita polêmica é o das redes sociais. O ministro André Mendonça apresentou um voto divergente, parcial, nesse julgamento que está tratando sobre a responsabilidade das redes sociais por conteúdos postados por usuários. Ele considerou constitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, mas propôs que a sua aplicação siga limites constitucionais. O Mendonça defendeu, por exemplo, que a remoção de perfis deve ocorrer somente em casos de conduta ilícita, comprovada, e que as plataformas devem ajudar a identificar os autores dessas violações. O julgamento foi retomado nessa semana e ainda faltam os votos de 7 ministros. Esse debate tem aquela linha tênue, né, gente, que a gente já sabe muito bem, entre liberdade de expressão e responsabilização civil. E olha, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, declarou-se contrário à proposta de reservar 20% das vagas no Congresso Nacional para mulheres, numa discussão na reforma do Código Eleitoral. Embora tenha reconhecido a baixa representação feminina na política, ele defendeu incentivos por meio de legislação eficiente e ações partidárias, mas sem impor cotas. Hoje, mulheres ocupam 19,75% das cadeiras no Senado Federal e 17,7% na Câmara. Essa proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. E o debate está envolvendo aí o histórico de candidaturas laranjas que a gente já viu utilizadas por partidos para fazer aquele desvio, né, de recursos que são destinados a mulheres. 9h06. O Bolsonaro confirmou à Polícia Federal ter feito um Pix, gente, de 2 mil, hein? 2 milhões de reais para ajudar o filho dele, Eduardo Bolsonaro, a se manter lá nos Estados Unidos, onde ele denuncia o que considera ser abusos do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente negou que a campanha do Eduardo tenha ligação com a possibilidade de sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes e disse estar sendo perseguido pela justiça brasileira. O Eduardo é investigado por obstrução de justiça e coação e com a suspeita de tentar interferir no julgamento do pai. O Bolsonaro ainda reafirmou que está sustentando o filho no exterior, já que ele está sem salário, e que o Pix foi feito de maneira legal. Afinal de contas, ele ganhou 17 milhões de reais de Pix, pegou 2 desses 17 e mandou pro filho. Faz a conta aí com o dólar a 6, acho que dá para viver, né? Olha, Tainá Falcão, a jornalista da CNN Brasil, foi sondada por Renan Calheiros para disputar uma vaga como deputada federal em 2026 pelo MDB, mas ela rejeitou a ideia e a CNN afirmou que ela permanece firme no jornalismo. A Tainá é filha do ex-deputado Cleto Falcão e tem ligações familiares aí com a política de Alagoas, mas não tem interesse nenhum em se candidatar. Ela segue como âncora, está escalada para coberturas internacionais como a dos BRICS e também a COP30, uma belíssima jornalista, faz um trabalho incrível e vai continuar aí seguindo firme na comunicação. E olha o Marcola, hein, gente? Um homem condenado a 330 anos de cadeia, apontado como um dos chefes do PCC, foi levado nesta quinta-feira para fazer, sabe o quê? Exames de rotina no Hospital de Base do Distrito Federal em Brasília. Só que não é qualquer exame, né? A operação ela envolve um protocolo mega especial de segurança, isolamento, com apoio todo da Polícia Militar. E segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, o atendimento foi realizado sem nenhum impacto na rotina do hospital. A Secretaria Nacional de Políticas Penais não divulga tantos detalhes assim desses deslocamentos por uma questão meio óbvia, né? 9h08. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu ganho de causa a Marlene Ames, mulher
heterossexual que alegou ter sido rejeitada no trabalho por motivos de orientação sexual. Ela foi substituída por um homem gay mais jovem e não foi considerada para outro cargo e entregue a uma mulher lésbica. A decisão unânime elimina a exigência de padrões mais rígidos para acusações de discriminação feitas por pessoas de grupos majoritários, como brancos, homens ou heterossexuais. A juíza do caso afirmou que a lei não prevê distinções na proteção contra a discriminação e o caso vai voltar à justiça inferior, mas está repercutindo muito e a gente trouxe aqui para vocês. Vamos falar de entretenimento? Quer dizer, entretenimento não, né? Segurança pública, porque a atriz Alessandra Negrini, de 54 anos, foi vítima de um furto em frente à casa dela, em Higienópolis, aqui na região central de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, gente, um motociclista levou o celular dela enquanto ela estava aguardando um carro de aplicativo. A artista registrou um boletim de ocorrência, né, em relação a esse aparelho eletrônico, bloqueou para tentar proteger os seus dados e agora o caso está sendo investigado na justiça. Mais um caso de furto aqui em São Paulo. Claro que chama atenção porque é uma atriz muito conhecida. E olha, o Neymar anunciou um amistoso na Vila Belmiro com influenciadores como o Tirulipa, o Pablo Marçal, o Luva de Pedreiro, o MC Livinho, bem no mesmo dia que a seleção vai enfrentar o Paraguai pelas eliminatórias. O jogo festivo, em parceria com a Love Seguros, terá renda destinada ao Instituto Neymar e vai ser transmitido ao vivo no YouTube. Tá aí o Neymar mais uma vez fazendo aí ações, nesse caso é uma boa ação, né, que ele vai fazer para o próprio instituto dele, já que ele não foi convocado para as eliminatórias da Copa do Mundo. Essas foram as notícias desta sexta-feira com a voz rouca, mas a verdade lá em cima, hein?